Olá! Seja muito bem-vindo, eu sou a Viviane e aqui você vai aprender a planejar a sua semana de maneira prática e realmente eficaz para o seu dia a dia. Então, vamos lá? Seja muito bem-vinda, você está no canal Florescendo no Deserto e aqui eu quero te ensinar a viver uma vida organizada com uma rotina produtiva para você viver a sua vida de propósito. Se você concorda com esses princípios aí, então vamos aprender juntas? Então, a gente vai dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira parte, a gente vai falar sobre o que é o planejamento semanal. Segunda parte, para que ele serve. E na terceira parte, a gente vai colocar em prática, passo a passo, para você poder fazer seu planejamento semanal. Se você já conhece, esses princípios e já quer ir para a parte prática, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários 1 minuto para você já pular para lá e já começar a parte prática, ok? Então, vamos lá. Mas, Vivi, se você já vai deixar a parte de colocar em prática, então eu já vou ir para lá. Calma, pera. Eu não quero que você apenas faça o exercício, eu quero que você aprenda o porquê de fazer o exercício. Você precisa entender qual é a importância do planejamento semanal para sua vida. Então, eu vou te explicar esses princípios antes, para que você, toda vez que for fazer o planejamento semanal, você pode voltar aqui nesse vídeo para você pegar alguma dica, alguma coisa, saber até você aprender a prática e fazer sozinha, e aí você já pula para aquele minutinho, tá bom? Então, vamos lá. O que é o planejamento semanal? É você saber durante a semana as coisas que são importantes para você. Quando você aprender a fazer o seu planejamento semanal, você não vai mais precisar ficar buscando diquinhas, buscando o vídeo das outras pessoas para te inspirar, no sentido de você querer fazer aquilo que a outra pessoa faz. Você sabe exatamente a vida que você quer e o que você está construindo, então você cria um planejamento coerente com o lugar que você quer chegar. E esse é o grande diferencial. Tem muitas pessoas que estão colocando atividades na sua semana de coisas que elas realmente não veem porquê de fazer aquilo. E isso, além de frustrar, desanimar, não dá aquela vontade de fazer aquelas coisas, a pessoa se sente frustrada, porque ela não está chegando em lugar nenhum. O problema não é a gente fazer coisas que a gente não gosta, porque isso faz parte da vida. Mas talvez você esteja fazendo coisas que os outros queiram que você faça, ou que os outros acham importante, mas aquilo não é importante para você. Eu quero trazer para você a vida real, a vida prática. Mas mais do que tudo, eu quero que você encontre o seu propósito, os seus objetivos de vida. Qual é a vida que você quer viver? E cada semana eu venho trazendo vídeos aqui para te ajudar a trazer clareza sobre isso, sobre uma vida realmente de propósito, uma vida onde você está construindo o caminho para poder viver essa vida. Enquanto você está construindo esse caminho, você também está vivendo essa vida, porque tudo que você faz é uma pedrinha que vai sendo colocada neste caminho, tá bom? Então é muito importante você saber o porquê do planejamento semanal. Ele não é apenas para você, e tenho uma agenda cheia. Não, eu não quero que sua agenda fique cheia. Eu quero que sua agenda tenha propósito. Eu quero que seu planejamento semanal reflita a pessoa que você é, seus princípios, os seus valores, aonde você quer chegar. Tudo bem? Então, já sabe para que ele serve. Então, tudo bem. Então, agora você já sabe o que é o planejamento semanal. É uma ferramenta que você vai usar para organizar a sua semana, sabendo exatamente as tarefas que você precisa fazer e os seus compromissos. E agora, para que ele serve? Eu já falei um pouquinho, acabei juntando um pouco as duas coisas, o que ele é e para que ele serve, mas eu quero deixar um pouquinho mais claro. Quando você tem o seu planejamento semanal, você já tem a ideia, quando você faz ele, você já começa a pensar as coisas que você precisa fazer. Então, isso já te ajuda a deixar ali aquelas tarefas meio que ligadas na sua cabeça. Você já sabe que precisa fazer isso, isso e isso. Então, duas coisas acontecem. Uma, você faz o que precisa fazer, e duas, você não coloca outra coisa para fazer no lugar daquilo. Por quê? Porque a gente é ser humano e as coisas chatas a gente não quer fazer.
A gente quer fazer as coisas legais, as coisas que a gente gosta, as coisas que nos dão prazer. Mas, muitas das vezes, na maioria das vezes, por sinal, a gente vai fazer coisas chatas, coisas repetitivas, coisas que a gente não gosta tanto. Mas essas coisas, elas estão construindo o lugar que a gente quer chegar. Então, elas precisam ser feitas. Por isso, quando você faz o seu planejamento e você deixa ali tudo claro, o que você precisa fazer, por mais que você tenha vontade de fazer as coisas legais, que você gosta, você sabe que primeiro precisa fazer aquelas outras coisas, tá bom? Então, ele serve para te trazer clareza, ele serve para te deixar em ordem e ele serve também para te colocar na linha de você fazer aquilo que precisa ser feito. Tudo bem? Então, agora a gente vai para a parte prática. Tá com papel e caneta? Se não tá, já pega para a gente poder fazer o exercício. Já está aí com seu papel e caneta? Então, se você tiver um planner, uma agenda ou até um caderno, isso vai ser mais útil. Por quê? Às vezes a gente escreve num papel e depois a gente não sabe onde esse papel foi parar. Se você fez metas de começo de ano, você sabe onde estão essas metas? Você sabe onde foi parar aqueles seus planos, seus objetivos do ano? Às vezes a gente escreve num papelzinho e ele se perde aí, vai parar no lixo, vai parar em alguma gaveta que a gente vai descobrir anos depois. Então tenha um caderno, tá bom? Para você poder anotar todas essas coisas. O que você vai precisar para fazer o seu planejamento semanal? Calendário, o seu caderno, e se você já tiver os seus objetivos, suas metas, seus projetos, isso vai ser muito útil e vai te ajudar, vai te trazer mais clareza. Se você ainda não sabe quais são os seus objetivos, suas metas e os seus projetos, eu vou fazer um vídeo para te ajudar a trazer clareza para você, ok? Mas você consegue fazer o seu planejamento semanal ainda sem essas pecinhas aí do quebra-cabeça. A primeira coisa que você vai fazer é escrever os dias da semana. E eu já escrevi e eu vou mostrar aqui para você ver como que vai ficar. Olha, tá vendo? É simples, não precisa de frescura. Você vai escrever os dias da semana e aqui eu coloquei sábado e domingo junto. Se você tiver muitas atividades no sábado e domingo, você pode fazer uma fileira para cada dia, tá bom? E agora que você já tá com o seu papel escrito aí, os dias da semana, o que você vai fazer? Todos nós temos compromissos. O que são os compromissos? São aquelas atividades que a gente tem dia e hora. Por exemplo, um dentista às 3 da tarde. É muito difícil você conseguir desmarcar. Então, esse compromisso precisa estar registrado ali no dia e a hora que você precisa estar, ok? Normalmente, a gente só cancela uma visita médica por questões de doença ou algum imprevisto realmente aconteceu. No mais, a gente costuma ir naquele dia e hora marcado, certo? A gente não pode atrasar. Então, agora você vai escrever todos os seus compromissos da semana. Eu também já fiz aqui para você ter um exemplo, tá bom? Então, aqui, ó, eu coloquei como dias seguidos, tá? Para não ter probleminha. Então, tem o horário de trabalho. Você pode escrever assim ou você pode escrever as coisas que você faz, ok? Eu prefiro colocar assim porque é mais coerente com o meu tipo de trabalho. Aí, aqui, ó, às 8 horas na sexta-feira eu tenho um grupo pequeno. Às 17 horas na quinta-feira eu tenho horário marcado de fazer a sobrancelha. E no domingo eu tenho horário marcado de escola bíblica e igreja, o culto, né? De domingo, ok? Aí eu tenho na prefeitura, quarta-feira, às 13 horas, né? 1 da tarde. Então, aqui estão os meus compromissos com hora marcada. E é isso que você vai fazer. Você vai anotar os seus compromissos de hora marcada. Esse é o primeiro passo do planejamento semanal. Por quê? Você precisa saber quais horas você está ocupada para você não marcar uma coisa em cima da outra. Isso acontece com pessoas que não se planejam, né, de uma forma adequada, tá bom? Agora vamos para a segunda parte. A primeira parte são os compromissos, dia e hora, ok? São aquelas coisas que você já tem o dia e a hora marcada. E a segunda parte são as coisas que você precisa fazer, são suas
ações, rotina, projetos que você quer terminar. Então, tudo isso vai vir para o seu planejamento semanal para você colocar ali de uma forma que fique mais adequada. Você distribui ali durante a sua semana para você não ficar sobrecarregada e você conseguir fazer aquilo que você deseja, tá bom? Esse segundo, não sei se você conseguiu perceber, aqui tem uns que tem hora marcada, ele está escrito com caneta. Por quê? São os compromissos, né? Como eu falei, são difíceis de serem remarcados. Agora, o segundo, ele está em lápis. Por quê? Porque ele pode ser ajustado. Eu planejei, mas com a vida acontecendo, eu posso ter que remanejar uma coisa, trocar um dia que eu for fazer a janta, por exemplo, né, da semana, eu posso trocar para fazer no outro dia e coisas assim. Então, escreve esses planejamentos de lápis para ficar mais fácil de ser corrigido. E Vivi, o que eu coloco então? O que são essas coisas? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Por isso, você precisa saber aonde você quer chegar. Esse sempre vai ser o primeiro passo. Eu sempre vou falar sobre isso aqui. Vou criar mais vídeos para você poder saber se organizar melhor, criar aí o seu planejamento de vida. Mas isso precisa ser claro para nós. Por quê? Se a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe o que a gente precisa fazer para chegar lá. E se a gente ainda não sabe, a gente pelo menos começa a descobrir o que eu preciso fazer para chegar lá, tá bom? Então, no seu planejamento, eu vou dar o exemplo do meu aqui. Olha, eu coloquei na segunda que é preparar a janta da semana inteira. Para mim, funciona. Infelizmente, eu não consigo fazer sempre, mas quando eu faço, me adianta bastante. Mesmo que eu não faça tudo, mas eu consigo já deixar adiantado, separado, planejado o cardápio da semana, isso me ajuda muitíssimo. Então, eu coloquei aqui a atividade que eu tenho que fazer. Tá vendo que não tem uma hora? Por quê? Porque eu posso fazer a qualquer hora da segunda-feira. Vamos dizer que no intervalo do almoço me sobrou um tempo e eu consigo fazer pelo menos o planejamento do cardápio, porque daí eu já sei o que eu preciso comprar. Eu vou chegar em casa do trabalho, vou olhar na geladeira o que falta. Então, já preparo a lista de compras, já compro as coisas, já vou adiantando aquilo que é possível ser feito. E aqui, ó, a gente já tá no final do ano, né? Então, coloquei aqui, ó, separar as coisas para decorar a casa para o Natal. Que vou fazer o quê? Na terça-feira. Por quê? Separar as coisas. Normalmente, eu faço a decoração junto com a minha filha. Ela gosta de ajudar. Então, primeiro eu vou separar as coisas para ver se eu preciso comprar alguma coisa nova, se a árvore ainda tá boa, se preciso de enfeites novos, todas essas coisas. Então, quando a gente for decorar, já tá tudo separado, já tá tudo prontinho. Parece uma coisa boba, tipo, eu posso fazer a qualquer hora. Sim, eu posso fazer a qualquer hora. Mas quando a gente faz o planejamento e a gente cumpre aquilo que a gente planejou, você vai ver que no final da sua semana, você consegue ter, às vezes, até 2 horas a mais. Por quê? Por não ficar gastando tempo pensando. Mas o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Aí você acaba fazendo outra coisa que não tem nada a ver. Então, você não vive uma vida de propósito. Você vive apenas aquela, deixa a vida me levar. E não é isso que a gente quer. A gente quer viver uma vida de propósito, uma vida intencional. E preparar a aula de domingo. Tá vendo que aqui, ó, eu tenho a escola dominical? Eu dou aula. Então, para eu dar essa aula no domingo, eu preciso estar preparada antes. Então, na quarta-feira, eu vou ler o material, vou ver o que eu preciso fazer, vou estar estudando o assunto, né? Eu coloco 2 dias para eu estar me preparando para esta aula. Então, é assim que você vai fazer o seu planejamento. Mas como que eu vou saber o que eu vou fazer? Um exemplo simples, né, do dia a dia na casa. Se você ainda não tem seus projetos, suas metas, seus objetivos. Eu quero... Igual aqui eu vou decorar, né? Quero fazer a decoração de Natal. Para fazer a decoração de Natal, pensa aí, o que você precisa fazer? Preciso separar os itens. Quero comprar uma toalha de mesa nova. Quero trocar as cortinas. Vou trocar as almofadas. Tenho que tirar a decoração antiga. Tá vendo que tem várias coisinhas que precisam ser feitas? E sim, você pode pegar num sábado e fazer tudo isso de uma só vez. Mas isso pode não ser possível na sua realidade,
pode ser muito cansativo. Então, se você sabe o que precisa fazer e cada diazinho da semana você faz uma coisa, fica muito mais leve, fica muito mais tranquilo. É para isso que tem o planejamento, para a gente ter uma vida tranquila, na medida do possível, né? Então, agora você aprendeu como fazer o seu planejamento semanal. Você aprendeu o que é o planejamento semanal, para que ele serve e aprendeu na prática como você fazer aí o seu planejamento. Você pode ver aqui que no meu planejamento não tem minha rotina matinal, minha rotina noturna. Por quê? Porque isso eu deixo numa lista à parte. E eu já tenho um vídeo falando sobre a rotina matinal, se você quiser saber como fazer a sua, eu vou deixar aqui na descrição o link para o vídeo, você pode ir lá assistir e já criar a sua rotina. Por quê? Uma rotina também intencional. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer, tanto de manhã quanto à noite, para viver uma vida de propósito. Então, essa rotina não entra aqui no meu planejamento. Por quê? Porque eu já sei o horário daquilo que eu faço. Agora, se você está começando, você escreve aí o horário. Rotina noturna, a partir das 8 horas, 9 horas, a hora que for melhor para você. Rotina da manhã, 5, 6, 7, a hora que for adequada para você. Escreve porque você ainda está começando aí a sua rotina organizada, a sua vida organizada, então vai te ajudar a ter clareza. Você pega o seu papelzinho de manhã, olha o que você precisa fazer, vê se precisa de algum ajuste. Tá tudo certinho? Ok, o que eu preciso fazer? É isso, você vai lá e faz. Você vai ver que sua vida vai ficar muito mais leve, você vai ficar com a cabeça mais tranquila, porque você não vai ficar precisando pensar o que você precisa fazer, se você esqueceu de fazer alguma coisa. Por quê? Porque tá tudo planejado, tudo escrito bonitinho no papel, tá bom? O nosso tempo, ele é finito, ou seja, ele tem um fim. Então, a gente precisa organizar o nosso dia a dia de uma forma que a gente aproveite da melhor forma esse tempo que a gente tem. Cada dia a gente tem essa renovação aí do nosso tempo. Então, todos os dias a gente pode organizar da melhor maneira para a gente usar esse tempo da melhor forma para cada uma. Por que eu não faço um planejamento e falo para você, aqui o meu planejamento, usa? Porque a sua vida é diferente da minha. Você precisa ter o seu planejamento. E eu acho muito legal que Deus ele deixou isso de exemplo para nós. Deus criou o universo, criou tudo em 6 dias. E no 7º ele descansou. Ele podia ter feito tudo em 1 segundo, mas ele fez uma coisa num dia, outra coisa no outro dia, outra coisa no 3º dia. Para quê? Para nos ensinar. E assim a gente também precisa colocar em prática na nossa vida. A gente quer chegar em um objetivo, mas o que eu vou fazer? Hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer isso, depois de amanhã eu vou fazer aquilo. Então, cada dia eu vou fazendo algo que está construindo esse lugar que eu quero chegar. E a gente também não pode esquecer de que, assim como Deus deixou de exemplo, a gente também precisa descansar. Aqui, no domingo eu não coloco nada, porque é o dia que eu vou ir para a igreja, né? Nosso culto é pela manhã. Mas depois, o restante do dia, é um dia de descanso. Um dia onde eu posso fazer coisas, mas eu não fico me ocupando tanto assim. Tem dias que eu monto a rede, deito na rede, leio um livro, ou então eu assisto uma série. É um dia para descansar. Vou para um parque, passear com a família. Depende de cada dia, né? Tempo bom, tempo chuvoso, cada dia, né, dá um planejamento diferente, digamos assim. Mas é um dia de descanso. E você também precisa ter, se a sua rotina não te permite ter um dia de descanso, que seja 1 horinha, 30 minutinhos, mas que você consiga inserir momentos de descanso na sua rotina, porque nós precisamos, nós não somos máquinas, não somos feitas para trabalhar o tempo inteiro, para fazer coisas o tempo inteiro. Se você não sabe como fazer o seu planejamento, eu vou sim fazer um vídeo para te ajudar a você criar os seus objetivos de vida, seus projetos para o ano, né? Como fazer tudo isso. Mas, Vivi, eu quero saber fazer agora, né? Eu entendi que minha vida está desorganizada porque eu não tenho um objetivo, não tenho uma meta. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição. É só você ir embaixo do vídeo, onde está escrito o título, tem mais, você
toca ali que vai aparecer tudo que eu falo sobre o vídeo, vai ter um link ali para você poder adquirir o Manual para uma Vida Organizada. Ele é um manual, ele vai ter o passo a passo, desde a hora de você fazer seus objetivos de vida, aonde você quer chegar, você vai desenhar ali tudo que você quer para sua vida. Tem o planejamento mensal, semanal, até diário, tá bom? Então, se você já quiser partir para esse novo passo, o link vai estar aqui na descrição. E eu te vejo na próxima semana. Um beijo, tchau, tchau!